quinto ano, tudo bem? Uma boa segunda-feira para vocês. Estamos iniciando mais uma semana, né? E o nosso desejo é que Papai do Céu nos conceda uma semana abençoada, né? Nós estamos, a escola, né? Não sei se vocês já viram, mas a escola já começou a entregar o boletim do segundo bimestre. Então, quem ainda não foi na escola, dá uma passadinha na escola. O horário agora é até às 16 horas, tá? A Aline tá lá até às 16 horas e vocês podem ir pegar o boletim lá na escola, tá bom? Qualquer dúvida em relação às notas, tá? Pode deixar o telefone no portal que a tia Georgette entra em contato com vocês. Ou então conversar com a tia Leia, com a professora Leia, que ela estará passando o meu número para vocês, ok? Para o responsável. Muito bem? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre sílaba tônica, né? Falamos que a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte de uma palavra, né? O livro já foi falando, né, da palavra oxítona, da palavra paroxítona e da palavra proparoxítona. Lembrando que nós sempre separamos a sílaba da direita para a esquerda. Então nós temos última, penúltima e antepenúltima. Quando a sílaba tônica ela é a última, ela é oxítona. Quando ela é a penúltima, ela é paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona. O livro também falou que toda palavra proparoxítona ela é acentuada, mas as paroxítonas e as oxítonas nem todas são acentuadas, né? E nós vimos alguns exemplos. Café. Café é uma palavra oxítona acentuada. Mas nós vimos também jornal. É uma palavra oxítona e não é acentuada. A mesma coisa acontece com as palavras paroxítonas. Temos palavras paroxítonas acentuadas e outras não acentuadas. E o livro ele trouxe até, né, algumas regrinhas para que nós possamos identificar quando a oxítona ela é acentuada e quando ela não é acentuada. Quando ela termina, né? Quando ela termina em as, os, quando ela termina em ditongo aberto, né? Elas são acentuadas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a acentuação de palavras monossílabas, tá? Monossílabas é quando só tem o quê? Uma sílaba, né? Nós já aprendemos sobre o número de sílabas. Aprendemos que quando a palavra tem uma sílaba só, ela é classificada como monossílaba. Quando ela tem duas, ela é classificada como dissílaba. Quando ela tem três, ela é classificada como trissílaba. E quando ela tem mais de três, ela é classificada como polissílaba. E o livro, na página 43, ela vai falar, né? O livro vai falar sobre a acentuação de palavras monossílabas. Então nós vamos lá, nós temos aí 3 imagens, né? A primeira é uma pá, a segunda é um pé e o terceiro é um nó. Todas as 3 palavras é formada de uma sílaba só e são acentuadas. O que você observou? Está fazendo uma pergunta. Você percebeu que essas palavras têm apenas o quê? Uma sílaba. São palavras o quê? Monossílabas. Pronunciadas o quê? Fortemente. Por isso elas são acentuadas, né? Que nome recebe as palavras monossílabas pronunciadas fortemente?
Elas são chamadas de palavras o quê? Monossílabas tônicas, tá? Porque elas só têm uma sílaba, né? E essa sílaba, ela é formada, ela é pronunciada fortemente. Eu tenho outras palavras que são monossílabas e que não são acentuadas. Mel, né? Sol, né? São palavras monossílabas, mas que elas não são acentuadas. Aqui são acentuadas, são chamadas de monossílabas tônicas. Observe que as palavras destacadas na frase abaixo são pronunciadas fracamente, por isso não são acentuadas. São chamadas de monossílabos o quê? Átonas, tá? Átonas são as monossílabas que não são acentuadas. Já as acentuadas são chamadas de monossílabas tônicas. Gosto de dormir no sofá. Aí nessa frase eu tenho duas, né, palavras que são pronunciadas fracamente, tá? E só tem uma sílaba. Ah, professora Georgette, de é uma palavra? No é uma palavra? Sim, dentro da frase tudo é uma palavra, tá? Se eu escrever na frase assim, a boneca é feia. Quantas palavras tem nessa frase? 4, porque a é uma palavra, boneca é outra palavra, é outra palavra e feia também é outra palavra. Então não esqueçam, tá? As palavras monossílabas, que são aquelas formadas por uma sílaba só, que são acentuadas, são chamadas de monossílabas tônicas. E as que não são acentuadas são chamadas de monossílabas átonas. Aí vem, tá? O que você observou? Regrinhas, tá? Regrinhas para vocês. As palavras monossílabas tônicas, né, que são acentuadas, levam acento quando terminam em a, as, es, né? Né? Na verdade é e eis, os. E nos ditongos abertos, el, oi e ei. O que é ditongo? Duas vogais juntas na mesma sílaba, ok? Muito bem. Número 3, leia prestando atenção na pronúncia e acentue as palavras monossílabas destacado quando necessário. As palavras monossílabas já estão destacadas, mas isso não quer dizer que todas têm acento. Então você vai ler a letra A, letra B, letra C e a letra D e vai colocar o acento nas monossílabas se for necessário. Número 2, complete as frases com as palavras monossílabas tônicas relacionadas abaixo. Então nós temos um quadrado aí, todas elas são monossílabas tônicas, tá? E você vai completar a frase usando as palavras do quadro. Número 3, as monossílabas destacadas abaixo também são acentuadas. Por quê? Aí você vai lá na regrinha lá em cima, né? Lá no início da página, nós temos lá o que você observou, que você vai ver. Voar pelo céu é emocionante. Nós já temos a monossílaba destacada, tá? Você vai olhar e vai ver por que ela é acentuada, porque ela termina em um ditongo aberto. Meu braço ainda dói muito. Nós já temos o monossílabo aí destacado, tá? O dói. Por que é acentuado? Por que esse monossílabo é acentuado? Porque também termina em um ditongo que aberto, ok? Muito bem. Professora Georgette, olha, tá quase dando a resposta de tudo. Página 45. Nós temos aí L e U.
Mas entre o L e o U, nós temos o ponto de interrogação, nós temos uma pergunta. E muitas das vezes, na hora de escrevermos uma palavra, surge aquela dúvida: será que é com L? Será que é com U? Não acontece só com vocês não, gente. Acontece com a maioria das pessoas na hora de escrever, né? Alguns até falam assim, me deu um branco. Será que é com L? Será que é com U? Mas isso acontece, tá? No nosso dia a dia. Por isso que é muito importante nós lermos bastante. É muito bom lermos para aperfeiçoar não só a nossa leitura, mas também como a nossa escrita. Muitas das vezes nós não escrevemos da mesma maneira que falamos, ok? Leia as palavras abaixo: habitual, alto e finalmente. Qual é o som da letra L nessas palavras? A letra L você vai pronunciar, tá? E você vai me dizer se ela tem som do L mesmo ou se ela tem som do U. A letra L aparece antes ou depois da vogal, tá? Vocês vão ver qual é a letra que vem, tá? Se a letra L ela vem antes ou ela vem depois de uma vogal. O que você observou? Sílabas L, tá? Depois, pós, né? Vogal tem som de quê? De U, tá? Toda vez que a letra L vier depois de uma vogal, ela tem um som de U. Contorne as palavras em que a letra L tem som de U. Professor José, acontece em todas as palavras? Não, tá? Olha a regrinha aí, tá? Quando ela vem depois de uma vogal, nós sabemos que as vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Toda vez que a letra L vier depois de uma vogal, ela tem o som de U. Então, vocês vão contornar as palavras em que a letra L tem um som de U. Conhecendo mais, nós vamos aí. Nós temos um texto aí: Paraná, Foz do Iguaçu, a fronteira das águas. Nós temos um texto, tá? A professora Georgette não vai ler. Vocês estarão lendo esse texto. É um texto que fala sobre, né, Foz do Iguaçu, sobre as cataratas, tá? Traz algumas informações e depois nós vamos para a página 47. Nós temos aí uma tirinha, né, uma história, né, um texto em quadrinhos que eu também não vou ler, tá? Nós temos aí um fazendo arte, nós temos uma artista, né? Uma pintora muito famosa, Tarcisa do Amaral. Ela pintou muitos quadros e esses quadros que ela pintou retrata muito a natureza, tá? Ela tinha assim, cada pintor, né? Cada artista, ele tem uma queda para pintar. Alguns gostam de pintar a paisagem, a natureza, outros já gostam de pintar crianças, né? Mas a Tarsila do Amaral, ela tinha uma queda em pintar elementos da natureza de forma estranha. Não sei se vocês já viram, né, alguns quadros da Tarsila do Amaral, que inclusive tem um que é o formato, você vê que é um homem, mas ele está todo deformado, o seu pé está deformado, o seu rosto está deformado, porque ela tinha uma forma estranha, tá, de trabalhar com a sua pintura, tá? Nada de retas, ela não gostava de nada de retas, somente curvas, muita cor e luz, tá? E ele tá mandando se inspirar nela na página 48, tá? Nós temos aí uma obra de Tarsila do Amaral, de 1929, uma pintura a óleo, tá? Que ela fez, no Rio de Janeiro, faz parte de uma coleção, essa obra de arte dela. E você vai, tá, dar uma olhadinha, você vai escolher o material a ser usado para você colorir,
tá bom? Então você vai fazer uma obra de arte inspirado. Dá uma olhadinha na internet, tá? Se você não lembra, mais alguns livros, né? Nós já vimos algumas obras, não tô falando desse ano, tá? Mas em alguns livros já se falou muito da Tarsila do Amaral. E dê uma olhadinha, né? Dê uma pesquisada e faça uma obra de arte, tá? Ela, lembrando que ela gostava muito de retratar a natureza, ok? Nossa aula vai parar por aí. Faça tudo com muito amor, muito capricho. Lembrando que, né, os boletins já saíram, a professora Georgette já entregou tudo na secretaria da escola e o próximo passo será os nossos livros, ok? Beijo no coração de vocês.